Na sexta-feira eu montei uma trava ATM, muito similar à já postada aqui nos vídeos anteriores, só que toda a equação de risco-retorno é diferente. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz nessa sexta-feira e como eu avaliei essa oportunidade de trava. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Trader Forex Brasil. Eu sou Glauber Pardo, analista CNPI, e hoje a gente vai falar de estratégia de opções aqui no mercado brasileiro. Uma estratégia que eu realizo praticamente todas as semanas na B3. Tá? A gente vai falar aqui de uma estratégia que eu apliquei em cima de BOVA 11. Gosto muito de fazer essas travas em cima de BOVA 11, principalmente pela boa liquidez. Tá? Eu trouxe aqui o gráfico do ativo mostrando exatamente o que eu visualizei na montagem dessa operação. Então, eu montei essa operação aqui na sexta-feira, dia 18, exatamente nesse candle de queda vermelho. O meu preço, quando eu montei a operação, era 130,50, e aí eu vou trazer a operação aqui para vocês detalhada, aqui na planilha de Excel. Então vamos lá. Como que eu montei essa estrutura? Como eu falei para vocês, BOVA 11 e o spot estava negociando ali a 130,50, tá? Foi uma estratégia de 10 quilos, ou seja, são 10 mil lotes aqui em todas as pontas dela. E aqui estão os vencimentos, que é para sexta-feira agora, praticamente uma operação de 5 dias úteis. Eu montei isso na sexta-feira, no final da tarde, e então uma operação de praticamente 5 dias úteis com esse payoff que eu vou passar aqui para vocês. Então eu fiquei vendido em 10 quilos no strike do 130, comprado em 10 quilos no strike do 131. Como eu já apresentei em vídeos anteriores, isso aqui é uma trava de crédito. Essas duas pernas juntas configura-se uma trava de crédito, ou seja, eu recebi 59 centavos aqui por lote, tá? Por lote aqui. E o que me deu uma entrada de caixa de R$ 5.900. E aí, logo na sequência, no strike do 132, eu montei uma trava de alta convencional. Então, 10 quilos comprado no 132, com 10 quilos vendido no 133. E aqui eu paguei 2.900, 29 centavos por lote, 2.900 para ter essa trava, certo? O que me dá a diferença aí de R$ 3.000. Ou seja, eu tive o ganho de R$ 3.000 para montar essa operação. Esse valor já está na minha conta, tá? E como eu montei essa operação? Vamos lá. No horário em que eu fui montar essa operação, eu tirei um extrato do Risk Simulator da Bolsa, para a gente ter uma simulação aqui de risco. Qual o tamanho do risco que eu vou ter que ter de margem de garantia para essa operação, tá? Na hora da montagem, essa margem ela pode oscilar um pouquinho, não muito, porque a gente está com praticamente travado as operações, né? Então a gente tem um risco de R$ 1 negativo na primeira trava e a gente tem um risco de R$ 1 aqui comprado positivo na segunda trava, tá? Detalhe muito importante que eu acabei esquecendo de falar: essa primeira perna aqui, ela tá ATM, tá? Eu criei aqui praticamente bem nesse meio aqui do caminho, porque eu acredito que, devido à volatilidade do gráfico que eu mostrei para vocês agora mesmo, eu acredito que o preço vai se movimentar muito. E essa estratégia, ela ganha quando o mercado cai e ganha quando o mercado sobe. Então, dependendo da força e velocidade que isso aconteça, é uma estratégia muito eficiente, com bom risco e retorno. E aí eu montei ela exatamente com o preço aqui no meio, né? 130,50, e você vê que tá bem aqui no meio das minhas travas, 130 com 131, tá? O risco exigido na montagem dessa operação, ó, que tá aqui nesse print que eu copiei, você vê até o horário aqui, ó, 16h27 do dia 18/7, tá? Coloca todas as pernas aqui da operação e ela já me dá o risco. Então, para eu montar essa operação, preciso aqui de R$ 6.000, né? 6.369. Então, esse é o risco de margem aqui que a Bolsa vai me pedir logo que eu montar essa operação. Então, você que tem um tesouro, 10, 20 mil reais em tesouro, você não precisa de dinheiro para montar essa operação. Então, só
colocando o ativo como garantia. No caso, eu entreguei aqui como garantia um tesouro direto que eu tenho. E aí eu vou girando aqui estratégias de opções em cima da carteira de renda fixa, tá bom? E aí eu trago aqui os cenários, tá? Então eu fiz algumas simulações aqui para a gente conversar, né? Então, o lote que eu tenho e qual o preço da montagem do ativo, que é o que eu já apresentei para vocês ali. Então, o lote em risco é um lote de 10 mil e o ativo a trava foi montada com o ativo a 130,50, tá? Então, eu tô vendido no 130, comprado no 31, comprado na 32 e vendido na 33, tá? Esses sinais aqui seriam praticamente o lado da posição que eu tô. E aqui é uma simulação em relação ao preço. Se o Bovão se movimentar para 129, 130, 131, eu fui construindo aqui esses cenários, tá? Então, o que a gente acontece em cada movimento do ativo. Então, se o ativo for para 129, todos esses strikes aqui viram pó, né? Se o ativo ficar em 130, na verdade ele só daria validade nessa primeira perna do 130, né? Que é o preço exatamente em cima do alvo. E aí depende, se ficar em 129,99 eu não sou executado, e se ficar em 130,01, aí eu tenho que fechar essa operação, né? Então aí eu tenho que pagar uns centavinhos ali para fechar, tá? Então o efeito é praticamente zero se ficar em cima do strike. Quando a gente tem aqui no 131, a gente começa aqui até o ponto onde é a pior zona de operação da trava, tá? É essa aqui do 131, 132. Nossa maior zona de risco aqui. E o que acontece aqui? O que acontece é que essa opção vendida do 130, ela vai estar valendo R$1. A 131, ainda pelo mesmo motivo aqui, que ficar em cima do alvo, aí depende dos centavinhos, a gente vai ter que fechar a ponta ou não. Mas o risco máximo aqui seria esse R$1 dessa trava, tá? Que já tá travado ali em cima, como eu mostrei para vocês. Então o risco máximo é R$1. E aí aqui eu teria 10 mil aqui para recomprar essa trava, tá? No caso do 132, o cenário é igual. Eu ficaria aqui com R$1 negativo, tá? Que daria vezes o tamanho do lote aqui também os 10 mil. E aqui a partir do 133 já começa a equilibrar, porque eu já sensibilizo as duas travas. Ou seja, eu fico R$1 negativo aqui e R$1 positivo aqui. E no 134, eu deixo aí para mim, assim, eu deixo ela executar toda a trava, tá? Então, não teria nenhum problema aqui. Então, eu perco R$1, né, na primeira trava e ganho R$1 na segunda trava, e isso se autoajusta. E como que fica o meu saldo? Meu saldo tá aqui embaixo. No caso da trava chegar em 129, eu tenho um embolso de R$3.000, que foi o que eu ganhei aqui já para montar a operação. No caso da trava parar em 130, eu tenho também os mesmos ganhos de R$3.000, porque vai praticamente tudo virar pó também. Se parar no 131 ou no 132, aonde eu tenho a sensibilização da primeira trava por totalidade e da segunda trava ainda não sensibilizou, então aí eu tenho o meu risco máximo aqui acontecendo, que na verdade a recompra, e como eu falei para vocês, a recompra é de 10 mil, né? Porque é R$1 que eu tenho do prejuízo da risco máximo da primeira trava, mas eu recebi 3 mil para montar, então o meu risco máximo ele passa a ser 7, já que 3 mil já ficam na minha conta nesse momento, certo? No cenário do 133 e do 134, eu não preciso fazer nada, eu deixo ela executar inteira. Então vai executar R$1 na trava de baixo e executar R$1 positivo na trava de cima. E vou ter o embolso aí do que eu já paguei, só deixo a executar automaticamente a operação, tá? Essa é uma estratégia que eu gosto muito, principalmente quando
eu vejo que o mercado começou a se mexer forte, notícia política e tudo mais, isso mexe muito com o preço do ativo, e essas movimentações acabam gerando bastante oportunidade. Ah, e como aqui a gente fala e a gente mostra, tô deixando aqui também a minha nota de corretagem com exatamente essa estrutura aqui marcada. Eu não consigo ter o MyFX Book aqui na B3, mas todas as operações que eu vou falar aqui para vocês, eu vou deixar a nota de corretagem. Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa no comentário. A gente vai trocando essa ideia. Segue, curte e compartilha. Valeu!